Bora? Então, Bora, Liminha. bora começar então. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ih, Você já quer me cortar, mano? Você Pô, tava toda segurado, vez, você tava de não, férias. Mas não? peraí, eu começo e você apresenta ela. Ah, pode ser então. Tá bom? Manda, Ele vai manda. colocar isso, tá ligado, né? Que ele não tá cortando mais porra nenhuma. É. Salve, rapaziada ligada no canal Buraco no Asfalto. Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui com o David novamente, Felipe Brito, 2023, tudo novo, tudo lindo. E roda a vinheta que a gente vai começar com... Hoje é diferente, cara. Hoje o episódio é diferente. Fala, rapaziada, seguidores do canal. 2023, ano novo, projetos novos. Você voltou de férias, graças a Deus, né? Porque esse cara aqui, quando a gente seguidores... é preso, agora é férias. É, presa. Seguidores, esse cara aqui, a gente tá com 6, 7 meses de canal. Eu nunca vi um cara que tira férias em 6 meses. Não, mas é porque assim, Quem antes é seu disso... chefe? Hã? Quem é seu chefe que te deu férias em 6 meses? Ele apareceu no primeiro canal, no primeiro episódio aqui. Rapaziada, a gente tá com mais um episódio pra vocês aí. Hoje a pessoa que a gente trouxe aqui é muito especial pro mundo da corrida, pro mundo da internet, Pro mundo da saúde. pro mundo da saúde e principalmente pra mim. Mas antes de eu apresentar ela pra Principalmente vocês... pra ele, porque vive lesionado. Mas antes da gente apresentar ela, eu pedir pra vocês não esquecerem de seguir o canal. Entrem no nosso Instagram, entrem no nosso YouTube, sigam lá, deixem seu like no vídeo. Tem muita história bacana pra vocês acompanharem lá já, tá? Não esqueçam também de entrar na página da nossa convidada, a gente vai deixar o arroba dela na descrição do vídeo, tá? Mas, rapaz, eu vou te falar um negócio. Fala aí. Quando é criança, a gente tem aquele negócio de super-heróis, né? Sabe? Eu gosto do Superman. O Liminha mesmo, ele gostava da Batgirl quando ele era... Ai, que Ele maravilhoso. Agora ele gosta do Naruto, mas ele gostava da Batgirl antes. Então a gente, quando é pequeno, tem esses, super-homem. Aí quando a gente Favoritismo, né? a gente entra na corrida, a gente começa a perceber, meu herói é o Kipchoge, meu herói é o... Meu herói é sei o lá, Danielzinho. É o tá? Danielzinho, o Adriano Adriano Bastos, Bastos, o Avelar, correndo de abraço, sunga, Avelar. o Marcos Paulo. O Vanilson batendo no Pato Donald. Esses Só que caras aí a gente que não pega pódio, a gente começa a criar heróis que nos ajudam no dia a dia, né? sim. E eu, no caso, sou o Mr. Lesão. Né? Então, eu amo uma lesão. A lesão me chama. E essa pessoa que tá aqui hoje é muito especial pra mim porque eu tava prestes a ir pra minha maratona de Chicago. Eu tinha acabado de retornar da minha maratona de Santiago. E eu acabei voltando de Santiago com excesso de treino, excesso de força, acabei me lesionando. E eu já tava desesperado, 3 meses sem treinar, ia em médico, voltava em médico e nada resolvia. Até que eu encontrei a minha super-herói aqui, Ai, meu Deus. doutora Ana, que me salvou em 2 meses, ela conseguiu me recuperar da minha lesão, consegui ir para Chicago, consegui fazer uma ótima prova, trouxe minha medalhinha aqui para simbolizar aqui. Com direito a RP. Exatamente. Ela puxou minha orelha, falou, David, você vai correr essa prova, mas esquece tempo, esquece tudo. Eu falei, não, tá bom, doutora, pode Fazia deixar. parte do processo. Porque ela sabia que você não ia, né? Exato. Pra parar de... Mas por incrível que pareça, em 1 mês e meio ela me recuperou, eu fui pra prova, corri super bem, fiz meu RP em Chicago, então queria iniciar esse episódio falando muito obrigado à nossa convidada especial, a doutora Ana Paula Simões. Obrigado por ter me salvado e ter feito o meu projeto de 2022 mais especial. Então, Aê! abrindo o EP Caramba. assim, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada mesmo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui deixa eu bater bem um constar, papo com a É um gente. tipo de abertura que eu acho que eu nunca tive, Não, emocionante. a gente tem assim. que ter reconhecimento pelas pessoas que nos ajudam no dia a dia. Ainda mais a gente que é corredor e a gente começa a entender o real sentido de profissionais que nos ajudam no dia a dia. Então, os nossos treinadores, os médicos, os nossos físicos, os nossos nutricionistas são pessoas que no dia a dia a gente sabe que cada pinguinho que vocês depositam na gente, no final lá, é o que, né? É o que vocês vão mostrar de resultado. Exatamente. É isso. Então- Nossa, obrigada pelo convite. Obrigada eu falo, quando a gente vem conversar com as pessoas e passar um pouquinho do que a gente sabe, é uma sementinha que a gente coloca na casa, no coração, no ouvido das pessoas, para realmente fazer a coisa certa nessa vida, né? E a corrida, o esporte realmente, eu falo, uma das coisas mais importantes para a pessoa se cuidar, viver e estar de passagem aqui com felicidade. Com certeza. Então, eu fico feliz de ter trazido a felicidade, então, um pouquinho para você, no seu coração. E tomara que sim. quem esteja ouvindo a gente também
ganhe um pouco disso, né? De amor certeza. próprio e se cuide. Com certeza. Pessoal, para apresentar um pouquinho vocês, a gente vai falar para ela fazer um breve briefing dela, porque a carreira dela Já chega se apresentando é pro pessoal grande, sentir o poder do... é grande. Doutora, se apresenta para os nossos seguidores, fala um pouquinho de você. Eu acho difícil não te conhecerem, porque hoje você é referência na parte médica e também referência no running, porque hoje você é uma das mulheres que inspiram, que correm bem. Eu acho que tem muita gente que te segue aí que almeja ser como você hoje na corrida. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz. Meu nome é Ana Paula Simões. Sou nadadora de base, então gosto de começar falando isso, que meus pais me colocaram desde cedo na natação para praticar esporte. Competi no Corinthians e fui até... No Corinthians? No Corinthians, fui Caramba! nadadora do Corinthians. Minha família toda é roxa, que é igual o buraco na sala, de corintiano roxo. E desde sempre o esporte fez parte da minha vida como válvula de escape para as coisas ruins da infância. Então, eu acho muito importante os pais que estão vendo a gente já, desde cedo, colocar a criança para nadar. Para nadar, fazer um esporte, Fazer né? esporte. Então, o esporte me guiou a vida inteira. E, a partir daí, eu respiro esporte, porque o esporte foi para competição, só que fiquei com 1,65, então os índices, eu falo, ficaram difíceis por causa da minha estatura e realmente eu fui até sul-americano, só campeonato que eu não tinha índice para mundial. Tá o segredo. Tá o segredo? Você tem que ter 1,65 m como nós pra correr bem. Pra correr bem, Por isso que você não entende da arte que a gente... Ah, é? Tem que ser Aerodinâmica. baixo. Pô, E o esporte... Você corta as pernas? Você corta as pernas, então Olha, vai diminuindo. Vai diminuindo. Não, mas eu acho que envergadura é importante para esporte, né? Quem é alto, eu acho um privilégio. Eu acho maravilhoso pessoas altas. E aí, na natação, me esforçava pra caramba. Não desenvolvi muito, assim, como ir para umas Olimpíadas ou um Mundial. Mas eu achei que eu fui bem até os meus limites, enfim. E aí, eu fui estudar, fiz magistério. Gosto de dar aula e aprendi com a minha família toda de professora a ensinar e falar, porque é influência grande deles. Só que ainda assim, no magistério, eu não via que cuidava de atleta ou que tinha alguma relação com o esporte. E aí, aquela história, quem que acaba cuidando? Eu falei, medicina cuida. E fui prestar todos os vestibulares de São Paulo, não passei, porque a minha formação era fraca, né? Assim, escola pública e magistério. E aí, eu fui começar a fazer as inscrições para o cursinho vestibular com 17 anos. Caramba. E aí, tava lá, medicina, Volta Redonda. Pesquisei como que era bolsa ou funcionava as coisas, só prestei essa particular, que na verdade é uma fundação. E passei, eu falo até hoje, eu não acredito, porque eu estudava livros de cursinho, essas coisas, né? E passei em medicina. E lá dentro, atlética, né? Fui tentar buscar bolsa, essas coisas em atletismo e esporte e tudo. Fui diretora de departamentos, essas coisas para ganhar também, de certa forma, consegui me manter lá. E pratiquei esporte durante toda a faculdade. Lá na faculdade, eu levava as pessoas, geralmente, quando se machucavam no esporte, para o médico e falava assim, quem que cuida desses lesionados? Era ortopedista. Então, eu já escolhi também a ortopedia na medicina. Terminei a faculdade, fiz ortopedia, fiz a especialidade depois da ortopedia de pé e tornozelo, que é a cirurgia que eu faço hoje. E aí, ainda buscando cuidar de atletas, falei, vou precisar estudar esporte também. E aí, fui estudando medicina esportiva, aí foi que eu tirei meu segundo título. Então, eu tirei medicina, ortopedia, pé e tornozelo, esporte. E durante esse ciclo lá, já aqui em São Paulo, fazendo a Santa Casa, eu fui convidada para ser médica da Seleção Brasileira. Poxa. Porque eu estava nessa pegada de esporte, estudar muito. Então, acho que vocês nem sabem disso, né? Eu sabia que eu dei uma fuçada antes. Eu fiquei na CBF. Você trabalhou por anos com as meninas, né? De 2005 a 2014. Seleção Brasileira de futebol? Porque eu gostava de estudar esporte e já na ortopedia eu dava palestra, já falava sobre o assunto, porque no Brasil o médico do esporte raiz mesmo é ortopedista, que ficava no campo. Hoje não, hoje é uma especialidade com residência médica. Mas na minha época tudo era ortopedia, que ficava no médico de campo era ortopedista. Então eu viajei o mundo com a CBF, com as meninas do futebol feminino e aprendi muito. Conheceu todas as maiores jogadoras que o Brasil teve feminino. Formiga, Marta, Cristiane. A base toda. Volta lá, Fê, e essa daí é a Monique, que ela foi a goleira da CBF. Acho que tem lá aí o Neme, que agora o Neme entrou depois que eu saí, ele ficou agora e ele continua o médico coordenador da CBF. E isso me deu muita base, só que eu mantive a raiz na Santa Casa de São Paulo, que é o grupo que a gente estava falando agora há pouco, que eu cuido eu não, né? O grupo cuida dos atletas carentes que não têm convênio médico, enfim.
E tendo essa base de medicina esportiva e essa questão de trabalhar com esporte, eu fui me aprimorando e aí eu fui estudar lá fora também, fazer cursos e, enfim. A corrida entrou depois que eu conheci meu marido, aí eu tive o primeiro filho e eu sempre só nadando, só nadava. Eu fui voltar para natação. Falei, vou perder o peso nadando. Só que, poxa, não ia. Não andava, não caminhava. E eu já estava no Clube Sírio aqui, não no Corinthians mais. E aí as meninas falaram assim, por que você não vem correr com a gente? Aí eu falei, vamos lá, porque esporte é só me chamar que eu vou. Vamos bater um vôlei, tudo. Que você quiser, eu tô dentro. Adoro esporte de maneira geral. E aí eu falei, que legal, olha, em uma semana, sei lá, 1 quilo. Foi rápido essa perda, Sério? assim, Então a evolução foi rápida foi de perca de muito peso. rápida, assim. Eu acho que no primeiro... Eu não sei nem chutar, mas assim, foi uns 10... Porque eu fui também 95 quilos, né? Fui sem noção. Eu comia ansiedade, né? Porque eu não conseguia treinar, comi muito na gestação. Então, no período de gestação do seu primeiro filho, você parou 100% de fazer esporte? Competitivo, né? Porque eu era nadadora. Então, mesmo adulta, que eu falo depois de velha, eu fui para campeonato master, tudo. Eu continuei competindo. Só que sem índice para muita coisa lá fora. Eu ficava no campeonato paulista, mas sempre de natação. Só que eu acima do peso, eu estava preocupada comigo, né? Com a minha saúde, com a minha estética, me voltar a sentir bem. E no clube que eu estava, a natação, ela não é levada assim, competitivamente lá no Sírio. Eles são fortes de tênis, basquete. E a corrida tinha uma assessoria lá dentro, que eu fiz parte por muitos anos, que é a Race. Eu mando um abraço para a Renata, para o Arap. E lá dentro que eles realmente me fizeram como corredora. Então, com um grupo muito forte e pessoas lá, fui perdendo peso e fui gostando. Só que eu via que eu tinha essa questão de ter sido atleta, uma capacidade respiratória, uma capacidade de performar, de certa forma, até que rápida, dentro de 1, 2 anos de corrida. E aí, fui vendo o resultado e fui gostando. No meio do caminho, tive o segundo filho, e aí parei de novo. E aí, na retomada em 19, aí realmente eu deslanchei. Que aí é aquela coisa, performance, perder peso, ganho de massa magra, aquela coisa que realmente hoje, que vocês estão vendo, é um resultado aí de 5 anos, mais ou menos, da corrida. E agora voltar para natação tá difícil, né? Porque realmente... Pegou gosto pela corrida. Os resultados, né, que a gente vê na corrida, eu acho que todo mundo que pratica percebe, é muito mais rápido que qualquer outro esporte. Né? A sensação de bem-estar, a praticidade que a corrida tem. Pô, quando eu vou viajar, onde eu acho uma piscina? Aquelas piscinas pequenas, para mim, não faz diferença. Mergulhar, já tô do outro geralmente lado. são lugares mais particulares, que você não consegue ter acesso. É por isso que eu sempre falo, a corrida ela é um esporte que você consegue praticar ele independente do lugar que você estiver. Basta ter uma rua. E Exatamente. Às vezes realmente é só sair correndo. Óbvio que tem todo um acompanhamento. Só que alguns outros esportes é mais complicado. Sim. Bike, natação, querendo futebol... Os coletivos, você precisa do grupo. Você precisa do grupo, né? A corrida, você sozinho põe o tênis, você... E o legal da corrida é o resultado que você consegue atingir próprio, né? Então, você não precisa estar num pódio pra falar, caramba, eu consegui. Tô me sentindo bem, né? Às vezes o fato de você conseguir hoje correr minha maior quilometragem, isso te traz um benefício. Eu acho que o legal da corrida é que para cada pessoa individual, a gente proporciona pódios pra gente. Não um pódio físico, mas o pódio de chegar, de concluir, de perder peso, de superar uma doença, um problema mental que a gente tá passando. Então, assim, acho que são vários pódios no dia a dia que a gente bate, não só nas provas, mas nos treinos também. Porque isso. E esse só quem treina pra corrida sabe, né? Só quem treina sabe. E o mais legal é que, paralelo a isso tudo, eu fui levando a minha vida profissional. E a mudança dentro do consultório com os corredores foi dando um feedback muito positivo, porque aí foi começando aí no meu consultório corredores, que antes era muito variado, e a tenista, nadador, como médica do esporte, eu atingia todos os públicos. E nas redes sociais eu tô desde 2012. Então eu gosto de falar sobre esporte de uma maneira geral. Só que como eu fiquei praticando corrida, aí acabou que aí eu gosto de ler sobre corrida, faço congressos e cursos sobre corrida, dou palestra, e tudo ficou encaixando, e é difícil você sair de um negócio que você gosta, né? E aí virou uma bola de neve positiva ali, um feedback positivo sobre E isso que é bacana, porque vamos lá, falar do médico do esporte. Então, recentemente eu tive a lesão no tornozelo de derrame articular e tal, que a gente até falou com o Dr. Gregorucci. E você vai num médico que não é do esporte, a primeira coisa que ele fala, não, para. Fica um mês, esse é o diagnóstico. Não, para, faz isso. Só que assim, até perguntar para o doutor, tem realmente a necessidade de parar quando você tem algum tipo de lesão? Aí depende da lesão. E assim, eu
eu gosto muito de defender a nossa classe de medicina, porque todo médico que manda parar, ele não quer ser maldoso com ninguém. Ele simplesmente ele quer cuidar tanto de você, igual aquela mãe que fala assim, poxa, não sai na chuva, zelo, que né? você pode ficar gripado. Sabe, eu deixo meus filhos se esbaldarem na chuva. Sabe? Mas não é uma questão que você tem que saber também os limites de tudo. Raio, tá? Então, assim, o médico, quando manda parar, ele não tá errado. Ele só não tá tão inserido na corrida ou no esporte que ele não entende que não precisa absolutamente zerar o cronômetro. Você pode ali caminhar, dependendo da lesão, ou nadar, ou fazer um fortalecimento, ou mudar ali uma intensidade, um pace. Por exemplo, eu no meu ciclo da maratona, eu parei de fazer velocidade no meio do ciclo, porque eu estava tendo umas tendinites. Só que eu consegui identificar que era a velocidade, os tiros que estavam inseridos no meu treino, que estavam me fazendo ter dor. Então, poxa, hoje eu falo para os meus pacientes, você está fazendo treino de tiros, está com essa dor, vamos diminuir a intensidade, dá para fazer a rodagem. Falta muitas vezes isso, É porque isso não que está falta. incluso, não é a rotina do cara, né? Mano? É isso. É exatamente o que ela falou. Às vezes é o excesso de zelo da profissão, de você não agravar uma situação que pode estar simples hoje, mas que amanhã pode se tornar uma lesão grave. Mas é por isso que hoje eu, correndo, e acho que a maioria das pessoas que correm hoje procuram profissionais que também pertencem ao seu esporte. Não só a corrida, o médico que nada, o médico que faz triatlon. Eu acho que é importante a gente ter esse direcionamento de vocês, porque vocês vivem o nosso dia a dia, né? E isso acho que ajuda bastante, acho que não só para vocês, como pra gente também. Sim, é uma troca. Quando a primeira pessoa falou sobre pace, eu não tinha ideia. Lá no meu consultório, também, antes de correr, já ia corredor. E eu percebia que eu não sabia muito falar sobre o assunto. Hoje eu sento lá, tomando um cafezinho, a gente vai discutindo as coisas. Até a maratona, meio que para mim, foi uma pós-graduação. Porque o fato de eu também atender maratonistas e nunca ter feito, me incomodava. Porque eu não sabia o sentimento e o que era um ciclo, né, de maratona. Hoje eu falo tranquilamente, mas ainda assim, eu só tenho uma, né? Eu atendo ultramaratonistas, triatletas profissionais, e ainda eu fico assim, poxa, eu estudo, leio muito, mas eu queria também experimentar mais coisas para poder lidar com isso. E no final das contas, os outros médicos, eles tentam ajudar e, lógico, vai dar certo, só que depois tem muito tempo para recuperar mobilidade, força, perde capacidade respiratória pelo esse tempo de imobilismo. 10 dias parado, a gente entra num destreino, que é como se você ficasse um mês, né, para recuperar depois aquela capacidade que você teve. Então, realmente não pode parar. A gente busca sempre a mobilidade, a ação desse paciente, aí depende da lesão. Então, o que é legal a gente já começar falando? Lesão é uma perda de uma continuidade de um tecido. Então, assim, você tem um osso, aí ele quebra e depois ele não continua, né? A outra medalha. Então, isso é uma lesão. Perdeu. Então, pode ser tendão, ligamento, músculo, osso. Qualquer tecido que perdeu uma continuidade é lesão. Esse tem que parar, porque você não consegue continuar com uma coisa que não tem conexão. Então, um osso quebrado, ele precisa Como se fosse colar um fio de primeiro. energia, né? Interrompeu ali. Aí, esse tem que parar aquela região. Então, a gente, na ortopedia, ingessa, imobiliza, cola as células e aí depois volta para ação. Agora, as outras, tendinites, bursites, faceites, né? Qualquer contratura, essas não precisam parar, aí vem um limiar de dor e a sua capacidade de suportar aquilo. E aí é isso que é administrável. Acho que é só controlar a intensidade dos treinos e tudo mais, né? Exatamente, junto com o tratamento. Agora, se o paciente retorna com feedback assim, poxa, não estou melhorando, aí eu começo a tirar até provavelmente, se não melhorar, zerar. O que eu acho extremista é, por exemplo, uma fratura de estresse, um paciente chega para mim com um gesso na perna. Aí eu falo, olha, o seu médico deu uma exageradinha, não está errado, porque a intenção sempre é ajudar, mas vamos tirar esse gesso, mexer com essa perna, trabalhar a musculatura, ver os fatores que geraram a fratura por estresse e realmente você ficar normal aí no seu dia a dia. Mas eu vou te dar um exemplo, doutora. A senhora Selma, vulgo minha mãe, e ela é um exemplo nítido. Se machuca, vai no médico, o médico dá o diagnóstico, não para. Você não acha que tem alguns médicos que acabam sendo um pouco mais extremistas devido ao paciente também ser desobediente? De falar assim, você tem que tirar o pé, não pode fazer tiro. A pessoa vai e faz tiro. Você acha que pode acontecer isso ou não? São médicos que são mais zelosos mesmo hoje? Tudo tem os dois lados. O paciente que não obedece e o médico que é excessivamente zeloso e o contraponto, né? Cada vez mais eu tenho demorado na consulta para falar para o paciente, o corpo é seu, a lesão é sua, quem vai deixar de ir para Chicago é você. Mas vamos lá que eu vou te guiar nesse caminho. Então, vai me ajudando. Se o paciente sair disso, é igual sair da dieta.
Você sabe que você saiu da dieta. Então, assim, no dia seguinte tentar retomar. Ah, mas saiu no outro dia. Pô, então depois não vem falar que, não sei porque que eu engordo. Médico, né? A culpa é do médico. Então, eu deixo claro. Quando eu faço um joanete, por exemplo, eu ponho o dedinho da pessoa no lugar, tá torto o dedo. Eu falo assim, a partir de agora é com você. Eu vou te dar o caminho. Mas se eu usar bico fino, salto alto, ficar entortando o seu dedo, ele vai voltar. Então, a gente tem que só abrir as cartas na mesa para o paciente e ele tem que ter consciência que se ele for dar um tiro, quando a gente falou diminuir a intensidade, não adianta voltar lesionado. Porque quem vai pagar não eu, o preço, né? Da dor, da dificuldade. Então, talvez para sua mãe, o médico faltou falar assim, ó, se você fizer isso, quem vai ficar com a lesão é você. Mas eu tô junto com você. É o que eu falo para meus pacientes. Se você voltar aqui pior, eu vou te ajudar. Eu não vou te dar bronca, eu não dou bronca. Eu falo assim, olha, e aí, piorou, né? Vamos tentar descobrir o que aconteceu? E aí, a gente tem que estar junto. Minha mãe chega no médico e já fala assim, ó, eu tô com dor, só que eu já tinha avisando que eu não vou parar de treinar. Ela já chega assim. Ela já fala desse jeito. Não vou parar de treinar. Então, quando o paciente é legal, nesse sentido, se abre comigo, eu falo assim, então vamos tentar dentro do não vou parar, o que a gente pode ajustar. E aí, a gente vai junto nessa. E eu falo, é relacionamento. Paciente é relacionamento. Em casa, nenhum namoro é perfeito, casamento é perfeito. E aí, a pessoa tem que se ajustar. Vai ter momentos que você vai ter que falar a verdade, mesmo que doa para o seu médico. E o médico não pode falar assim, sai daqui ou não vou tratar mais de você. Fala, não, vem cá, fez errado? Senta aqui, vamos tentar ver por que você errou. Estava ansioso? Estava nervoso? Você precisa disso para, sei lá, descarregar? Vamos tentar, então, dar um soco no Bob, lá naqueles bonecos, para tentar descarregar isso? Ou vamos fazer uma acupuntura, um relaxante muscular para você diminuir a ansiedade? A gente vai trabalhando outras formas. Então, talvez falta conversa, né? Tentar ver por que a pessoa precisa desesperadamente ir. Às vezes, ela que está depositando a ansiedade ali. A gente tem que ir trabalhando outras formas dela descarregar isso. Doutor, uma coisa que eu ando acompanhando muito na internet, e você comentou um pouquinho no off aqui com a gente, é que esse final de ano foi punk de lesões, né? O pessoal anda se lesionando bastante. Aí, a minha dúvida, o que você acha que está ocasionando muita lesão? Eu vou falar mais na corrida porque é o nosso métier aqui, né? Você acha que é overtraining? Você acha que é essa cobrança excessiva de melhorar a performance e tudo mais? Ou essa questão de usar esses materiais que facilitam muito? A gente sabe, quem usa tênis de placa hoje em dia, sabe que é muito bom, ajuda realmente no desempenho, mas a gente sabe que também pode ser que atrapalhe uma coisinha ou outra de lesão. O que você acha que anda ocasionando tantas lesões nos corredores hoje em dia? Ou será que é o pessoal que usa as paradinhas? Tem polêmica. Tem polêmica essa. Tem polêmica no buraco no asfalto. Olha, é multifatorial. É muita coisa junta, principalmente que a gente veio de uma pandemia. Então, a gente está numa exceção, né, da nossa evolução humana. A gente passou 2 anos enclausurados e, de repente, abriu a porteira das provas, que até a própria indústria das provas, que precisava ganhar dinheiro, tinha prova, assim, não era nem por fim de semana. Num fim de semana, tinha 5 provas. Então, assim, só eu estava inscrita num fim de semana, eu tive que escolher. Porque aí, se você não fizer inscrição para o ano que vem, você não perde. Então, assim, primeira coisa que eu vejo todo mundo saiu do armário e saiu gritando para... Sem falar que teve pessoas que conheceu a corrida na pandemia. Então, eu quero uma prova logo para eu poder colocar em prática o que eu aprendi lá. E, realmente, quando abriu... total de inscrições aí a rodo. Tudo. Na pandemia, teve a galera que estava no indoor, os esportes de luta, os nadadores, todos os indoor foram para a rua porque era o único esporte que tinha que fazer. Eu tive tanta lesão de pessoas que nunca praticaram corrida e começaram na pandemia, que foi realmente um pico, né, de iniciantes. E aí, os que já começaram com as provas e esses que foram para as provas, estavam despreparados, porque estavam sentados no home office, né, ficou muito tempo quadradão lá na cadeira e, de repente, resolveu achar que estava com a mesma performance de antes. Então, tem esse. Tem o que começou. E tem aquele que está fazendo realmente a sobrecarga, o overtraining. Então, as pessoas saíram dessa pandemia realmente muito ávidos por vida. E aí, nessa questão de querer fazer e acontecer, vieram as lesões. Então, deu um boom nesse fim de ano, realmente, de lesões, por excesso, por sobrecarga, o sobrepeso, que as pessoas comeram mais na pandemia, comeram errado, era só o food, né? Ou entrega em casa. Aí, uma sucessão de problemas junto com o vírus, que teve essa predileção para a parte muscular também. Teve muita gente com mialgia e dores, porque o vírus, ele causa é igual gripe, né? Você fica lá moído, e teve gente que teve essas sequelas e parou de treinar a parte de fortalecimento, que eu falo que é a chave para o corredor.
a parte do fortalecimento muscular. Aí, alimentação errada, estresse, excesso, é lesão, né? A gente juntou tudo e cada um ainda tem a sua predileção genética também. Junto com isso, vem os machucados e aí tem que parar para tratar. Doutora, hoje, na sua opinião, qual que é sem falar de osso quebrado e tal, mas a pior lesão ou estresse para ser tratado num paciente em geral? Ansiedade, eu acho. Ansiedade da pessoa. É isso que é o difícil, porque nada é intratável. Nada nessa vida. Tenho corredoras que tiveram câncer, doenças gravíssimas, cirurgias. E estão aí. Eu tenho, nossa, um exemplo aqui que eu falo. Eu tenho um corredor, aqueles ultramaratonistas, esqueci o nome dele, me desculpa, depois a gente põe nos créditos. Que ele faz aquela prova de 100 quilômetros do Chile, e aí ele quebrou o tornozelo, eu fiz uma reconstrução do tornozelo dele. Placa, parafuso e tudo. O cara tá correndo os Andes, né? Aquelas provas ultras, assim. Então, assim, não existe nada tão grave que te impeça de correr, nem amputação. O Thales, que eu conheci num evento da ASICS, ele foi atropelado, ele estava de moto, ele fazia esporte, moto, o caminhão não viu no ponto cego, atropelou, ele perdeu a perna. Tá protetizado, tá correndo. Então, assim, não existe, é só para morte que não tem solução. É só para... Você pode correr até sem as pernas, você põe prótese. Então, ontem, uma menina escreveu assim, a minha vida inteira eu sou frustrada porque eu não tenho o dedão do pé, amputou, eu não lembro a situação. Eu falei assim, vamos colocar uma prótese sintética de silicone para melhorar a sua estética, mas funcionalmente ela tem que ser dura para te ajudar na impulsão e praticar esporte. Não, nunca pensei em praticar esporte, eu não consigo pôr, minha vida é por causa desse dedão. Eu coloquei lá uns amputadinhos para ela ver, falei assim, olha isso. A pessoa já coloca a dificuldade na frente. Exatamente. Então, a ansiedade da pessoa não enxerga, às vezes, tudo isso. A ansiedade está na obesidade, no trabalho, no estresse. É isso que não deixa ela performar, correr e sair ali da inércia. Então, eu costumo falar assim, não é comigo. Qualquer pessoa, se você quiser ter essa força de vontade de levantar da sua cama e caminhar, correr ou praticar um esporte, você vai conseguir tudo. Então, não tem lesão que te pare, não. Não existe pior lesão. É aqui, ó. Cabeça. Doutor, essa questão dos tênis, isso realmente impacta em lesão? Não impacta? Foi a sua pergunta, né? Então, aí tem as duas que eu quero segurar. Essa do tênis, que é os dopings tecnológicos, que a gente fala que melhora a performance, e tem os dopings que realmente... Os lícitos, ilícitos, que a gente vê que as pessoas estão vendo assim, pô, por que o cara consegue fazer isso? Eu quero procurar um doutor que dá uma injeçãozinha que me faz correr mais rápido, ou dá uma coisinha. Então, esses dois dopings que a gente pode falar, no caso, existe um limite que a WADA, que é a Organização Mundial de Antidoping, ele põe lá, todo ano sai uma lista do que pode e não pode. Então, de repente, você que é asmático e faz uma bombinha, se você pôr demais, você também vai correr mais rápido que ele, entendeu? Então, existem vários tipos de doping, tem que olhar na lista da WADA, tem até um aplicativo. Agora, até os tecnológicos também tem limite. Tem tênis que o drop é tão alto e a absorção é tão alta, a impulsão é tão boa, que também já estão sendo banidos. Assim como na natação, aquelas roupas, né, que ajudam na flotabilidade. Sim. Então, tem limite até para tecnologia. Na sua pergunta, eles ajudam sim, e isso faz com que você se sinta melhor e os tênis exclusivamente, não só roupa, a meia ajuda também, né? As meias de compressão, várias coisas te ajudam a correr melhor e te ajudar até que seja da parte mental, né? Eu estava lendo os artigos sobre música, dependendo da música que você ouve, tem trabalho que diz nos primeiros 5 quilômetros você corre mais rápido quem não ouve música, por isso que é proibido para a elite usar música. Então, é um doping. De certa forma, tecnológico. Né? Então, existe esse tipo de estímulo que você pode usar para te ajudar a performar, mas se você não tiver uma musculatura preparada, vem a lesão. Então, na pandemia, foi o meu primeiro tênis de placa que eu comprei por conta do Sub-2 do Kipchoge. Falei, eu quero ver isso daí. Então, eu comprei o meu primeiro tênis de placa. Quando eu coloquei no pé, foi onde eu abaixei do pace de 5. Nos meus treinos ali soltinhos, sem nada na pandemia, foi para 4,59, 58. Eu falei, que é isso? Não sou eu, nunca baixei de 5. Tá fazendo efeito o tênis. Aí eu falei, o tênis estava ajudando porque ele, de certa forma, ele te joga para frente, ele é um facilitador. Só que a minha panturrilha moeu. Eu fiquei ali sem sentir a panturrilha, um mês ali, dificuldade, porque minha panturrilha não estava preparada. Fortalece. Então, tudo que você vai usando para te ajudar, se não tem uma base boa, lesiona. Aí vem a parte que você falou dos querequequezinhos lá. Ilícitos. Os Danone. Eu já deixo lá na minha capa. Aqui é limpo e saudável, não vem me perguntar, porque eu não sei nem usar. Aí, quando a pessoa vem usando, eu tento
tento, na medida do possível, explicar para ela que aquela lesão que ela teve, ele ou ela teve, foi porque está usando pozinhos mágicos, né? E quando você pula as etapas e seu corpo não está preparado, vem as lesões. Aí eu falo, ó, você está puxando esse ferro e essa velocidade porque você está tomando isso daí enquanto seu corpo não está estruturalmente preparado para isso. Só que como a pessoa dorme, entendeu? É isso que eu fico pensando. Como que consegue olhar para a cara do seu colega do lado e falar assim, só um negocinho. Eu nem sei, assim, falar tantas as coisas, mas a gente vê muito na corrida. Testosterona, as mulheres chipadas, o eritropoetina, substâncias que a gente considera que realmente aumentam performance. Tô anotando aqui. Um monte, só que tudo isso, ela não vê o efeito colateral a longo prazo na vida dela, que vai estimular câncer, cair cabelo, dar espinha, a voz da mulherada ficar até grossa. prejudicar a questão fértil também da mulher, fertilização. Eu atendi uma menina de Manaus, nem quero ficar falando os estados, porque vem gente online, né? Sim. Que estava usando, e aí ela teve um pico de testosterona, e ela falou assim, mas todas as minhas amigas aqui na minha cidade usam. Aí fica até difícil, porque melhora, você realmente vê uma melhora. O humor tá lá em cima, a libido tá lá em cima, acorda dando bom dia para todo mundo. Só que, por outro lado, aumenta a agressividade, queda de cabelo. E ela falou, mas aí eu não consigo me adequar. Parece que é igual fumar, né? Se você não tá inserida ali na sua bolha, parece que te exclui. Não, seja forte, não use, porque realmente lá na frente, quem vai estar doente são elas e não você. Quem vai deixar de ter filho, quem vai ter problemas de saúde é no futuro. Para quê? Para ganhar um like, para ganhar um tênis ou ganhar alguma coisa. Só que são pílulas mágicas de felicidade momentânea que depois você só vai enxergar no futuro. E a que preço, né? Sim. E é muito complexo falar sobre isso. É muito difícil, porque às vezes a pessoa... eu tenho amigas pessoais que usam e ela fala, Ana, eu não consigo tirar o chip porque senão eu fico mal, eu engordo, meu marido, sabe, me procura, eu não quero. Umas situações que eu não tenho argumento para dar para elas. Porque melhorar tanto a vida delas, né? Inclusive a parte esportiva, mais a pessoal também, que aí eu falo, tá bom, mas... Tem um preço, tentar... né? Vamos tentar ali no médico que eu confio para tentar ir diminuindo a dose, colocar hormônios femininos e não só masculinos, né? Vamos tentar melhorar a dieta ou usar suplementos que são autorizados, né? Que antigamente, por exemplo, a creatinina não era autorizada, né? E agora pode. Então, achavam que era doping, mas vê que o músculo só aumenta um pouquinho a capacidade de volume junto com o treino. Então, também não adianta só tomar. Então, viram que não faz mal a longo prazo. Vamos usar coisas que a gente sabe que não vai causar dano à sua saúde. Ótimo, essa é a mensagem. Ótimo. Só para completar, já chegaram a te procurar para falar o que poderia ser tomado? Graças a Deus não, porque eu deixo tão claro isso. Assim, mas já chegou gente que usa querendo que eu dê continuidade. Aí eu falo, eu não sei, eu nem estudo. Mas eu tenho amigos que tiram. Então, assim, eu conheço médicos que eles sabem desmamar de quem usa doping. Que, na verdade, eu vou dar um exemplo assim. Os caras de academia é um mundo aberto, né? Que a pessoa vai lá num banheiro e injeta as coisas ali. E aí, tem gente que quer sair dessa, porque é realmente uma coisa que ela... usa e depois ele não sabe desmamar, porque tem os efeitos rebotes também, se tem torna tudo dependente, isso. né? Se torna dependente. Então, eu tenho colegas que sabem tirar, mas mesmo assim, olha que louco, né? Se o médico é pego prescrevendo, ele pode perder ser punido no CRM, porque é ilegal usar essas substâncias ilícitas. E realmente, para a medicina, existe um mundo que tem médicos que usam realmente, porque ganham muito dinheiro com isso, e tem pacientes que procuram. Então, ele fala assim, eu vou procurar aquele médico que ele prescreve. Mas eu sou totalmente contra. Mas, por outro lado, eu entendo esses benefícios que as pessoas têm. E tem esporte que usa muito, normalmente, como os esportes do corpo. O fisiculturista, o esporte do corpo. E a pessoa, se não usar, ela nem participa das Não tem nem competições, como, né? Se olhar para uma pessoa e falar, não, é natural, é só whey protein. Cara, a gente sabe que não. Então, uma pergunta que agora é uma dúvida que surgiu para mim. As infiltrações são aprovadas ou também não são? Ou são consideradas um doping? Muito legal você perguntar, porque ato de infiltrar é só uma injeção, certo? Então, é legal a gente falar assim, vou fazer uma infiltração. Sempre pergunta do quê? Porque se eu falar que eu vou infiltrar em você, seja na veia, vamos dizer, infiltrar pode ser venoso, pode ser muscular, pode ser articular. Então, infiltrar, alguém pode infiltrar cocaína. É uma infiltração, é colocar dentro de você uma droga.
Então, sempre pergunta o que vão injetar em você. Então vai depender muito da substância que estão utilizando. Isso, essa é a chave. Então, quando alguém chega no meu consultório e fala assim, eu fui no médico e ele fez uma infiltração, eu só faço uma pergunta, do quê? Porque ele pode ter colocado xilocaína, anestésico. Você sai de lá se sentindo super bem, 4 horas acabou o efeito. Então, você pergunte sempre para quem está te injetando o que é. Tanto é que na pandemia virou uma onda assim, quero Pfizer, quero AstraZeneca. Falei assim, caramba, para os meus filhos eu nunca perguntei a vacina que estavam dando. Eu só vou lá e confio. É a vacina, põe aí para ele ficar bom. Então, virou uma coisa tão neurótica de marcas. Eu falei assim, então por que não perguntam em você o que estão injetando, né? É sempre válido. Aí entra, dependendo da substância, é ilícita ou lícita. Então, quando você vai injetar algo em você, pode ser que seja uma substância que a UADA permite ou não. Então, no esporte, antigamente, por exemplo, a gente injetava corticoide para aliviar uma dor. Hoje, é proibido por quê? Dependendo da infiltração, né? Porque melhora tanto a dor do paciente que ele pode ter uma lesão e ele joga e ele consegue performar. Então, a gente tem que preencher um termo para algumas competições, justificando o uso, que é um TUI. Então, se eu injetar uma substância que naquele ano a UADA proíbe, eu tenho que justificar que é para um tratamento médico. Então, eu não posso ficar te injetando toda hora. Então, eu já vi discussões, assim, absurdas. Eu tomo um anti-inflamatório no meio da maratona. Poxa, tem gente que fala assim, mas isso é doping. Aí eu respondo, na lista da UADA é autorizado um anti-inflamatório hormonal, não hormonal. Então, não é doping. Se a Advil fosse doping... É isso que eu vou falar agora. Tá, mas tem gente que considera, eticamente, se eu estou tomando anti-inflamatório, eu não estava preparado fisicamente para aquela prova. Mas é uma questão ética, filosófica, que a gente fica aqui horas discutindo. Tem gente que toma 4, 5 numa prova. Não, vamos lá. Então, mas se na lista de métodos proibitivos está liberado, não é doping. Então, a gente tem que ser igual advogado. Tá no papel? Pode. Pode. Entendeu? Agora, você quer tomar 5, tem gente que bebe álcool, sei lá, cerveja, sabe? Você tá, de certa forma, desligando a dor. Tem gente que toma, tem cannabis, né? Que tá liberado. A UADA liberou agora CDB. Vixe, aí, Vini. Tá suave? Quem começou a correr? Então, tem atleta olímpico que faz participação em Olimpíadas, que ele usa para tirar as dores crônicas do esporte e tá liberado. Tá liberado. Então, não você me tem que julgue. estar atualizado. Tem que estar atualizado. Que legal. Porque a partir do momento que se descobre que não faz mal à saúde, esse que é a UADA preconiza. Ele não pode fazer mal à sua saúde. Então, você tem a liberação. Mas pode ser que daqui 1 ano ou 2 descubram em algum trabalho que prejudica, aí eles vão lá e põem na lista proibitiva. E aí, você tem que ficar atualizado. É isso que o David falou, doutor. É que, assim, na maratona do Chile, eu fiz o uso praticamente de 3 Advil durante a prova. E era uma espécie de um relaxamento. Então, eu tava sentindo alguma coisa, alguma cãibra. Eu falei, mano, eu vou fazer o uso disso daqui que melhorou. Perfeito. Pra mim, melhorou. Olha lá, então aí a gente vai discutir o seguinte, melhorou para você, não é doping. Aí isso é um ponto, tá? Então, agora eu vou argumentar. Você acha que se você tivesse bem preparado, bem nutrido, você não precisaria disso? Não precisaria disso. Entendeu? Então, filosoficamente falando, você usou de um artifício para conseguir terminar sua prova, mas que outra pessoa que não usou sofreu, doeu, talvez se machucou, que não tá errado, nem você nem ela. É uma discussão só filosófica. Eu volto na sua outra resposta, da ansiedade. Então, eu falei, eu vou colocar esses Advil aqui porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa ali no caminho. Você leva, você nem sabe se você vai sentir, mas a cabeça já... Bem, às vezes por impulsão. Mas talvez não precisasse se você estivesse bem preparado para aquilo. Se você conversar com a maioria dos atletas de elite, eles não carregam Advil na bolsa, eles estão preparados para aquilo. Então, se você precisou, você tem que trabalhar melhor o seu condicionamento para não ser necessário precisar. Agora, você está disputando a prova da sua vida, você está lá em Chicago, você pagou, você fez tudo aquilo, você está com aquela dorzinha, toma, tá liberado, toma. Eu levei na minha bolsa também para minha primeira maratona. Porque se eu tivesse qualquer sinal que pudesse ter dor, eu tomaria. Mas só não precisei porque, graças a Deus, eu fui bem preparada e estava com a mente. Foi o maior flow da minha vida de sensação de anestesia. Eu fiquei a prova inteira sem sentir dor. Mas tem gente que tem e aquela coisa, não tá proibido, pode tomar. Dan, pra gente começar a migrar um pouquinho da carreira dela profissional já para a parte esportiva. Sim. Doutora, o que você... Fala pra gente o que a corrida, você já nadou profissionalmente, mas acho que a corrida foi o bichinho que te picou aí, que a gente vê que tem aquele brilho nos olhos. O que a corrida te proporcionou
depois, além, óbvio, da perca de peso, a parte estética que você falou que foi importante pra você devido aos seus filhos. Mas o que a corrida trouxe pra Ana? Mãe, profissional, esposa. O que a corrida te trouxe, assim, de um todo, assim, se você pudesse resumir? O meu bem-estar pessoal e a minha felicidade foi maior do que a natação. É diferente, assim, a sensação que eu tenho nos dois esportes, assim, como se eu jogar um futebol com vocês, assim. O prazer são prazeres diferentes. Só que a corrida, ela me traz uma felicidade diferente da natação e o meu bem-estar é diferente. A natação é um esporte que não me machuca, eu não sofro na natação. Eu performo na natação e me sinto bem, mas é totalmente diferente, é muito solitário. É isso que eu ia falar. A corrida, ela além da amizade, porque não sei se vocês já viram que para uma pessoa, um ser humano ser feliz e a longo prazo, ao longo da vida, não sei se vocês já viram sobre isso, ele tem que ter amigos. Faz parte de uma longevidade do ser humano a parte de socializar. E a corrida traz isso. A parte social é muito legal. Eu acordo, assim, no sábado, que é o meu longo, pensando nas pessoas que eu vou encontrar na USP. Na felicidade do sorriso que eu cruzo com alguém, ou gritando meu nome ou não, de olhar e cruzar com o nicho que você tem. E nas provas, aquele bem-estar é diferente do que eu sentia da natação ou outro esporte. O coletivo na corrida é muito importante. Físico, infinito, mas eu acho que isso está relacionado ao esporte, né? A natação, a corrida, ela tem uma resposta mais rápida à perda calórica, é um dos esportes que mais perde caloria, você gasta. Isso corresponde na perda de peso e emagrecimento, o bem-estar e a liberação dos hormônios. Então, ele realmente é muito intenso. Até mais que alguns outros esportes. E aí, nessa intensidade, você paga o preço das dores e das lesões, mais do que os outros esportes, mas não estatisticamente na literatura. Os esportes de contato acabam tendo mais lesões e os de velocidade mais lesões graves, né? Então, automobilismo, bicicleta, luta. Os esportes que têm velocidade e intensidade são fatais e mais graves. Os esportes coletivos de contato têm a imprevisibilidade. E o solitário da corrida, ela acaba sendo mais lesivo que os outros solitários, porque ela é muito impacto nas articulações e nos músculos. Então, no final das contas, um equilíbrio que eu achei na corrida é entender das lesões para não me machucar, mas estar mais feliz naquele flow que na natação eu já não estava tendo. Então, a corrida me traz esse bem-estar. Só que junto com isso vem o amadurecimento do ser humano também. Então, hoje eu me vejo madura, eu enxergo coisas que eu não enxergava mais jovem. Hoje, sendo mãe também, me traz coisas. Então, a corrida encaixou no momento meu que eu já estava mais madura também. Você citou 2 pontos que eu quero fazer um link. Você quebrou alguns paradigmas, porque você é mulher, você é casada, você tem 2 filhos. E aí, muitas mulheres hoje em dia botam esses empecilhos que a gente sabe que no dia a dia pesam. Você ser mãe, você trabalha muito, sua rotina é pesada. Então, as mulheres acabam falando, putz, mas para mim começar a fazer isso, vai ser ruim porque eu tenho esses pontos e esses pontos. O que você deixaria de recado para as mulheres, para as mães? Porque hoje a gente estava conversando antes aqui. No meu ponto de vista e do Dan, as mulheres estão muito mais fortes e crescendo muito mais no esporte a cada dia que passa, principalmente na corrida. A gente vai nas corridas e a gente vê muita mulher forte correndo. No Instagram mesmo, você vê muito cara que às vezes não te interessa muito ali o que o cara posta. Mas se você vê uma mulher postando alguma coisa de corrida, alguma coisa de esporte, mais interessante. Te chama mais atenção, óbvio. Então, o que você deixaria de recado para as mulheres que estão com dificuldade de começar por uma questão de empecilho de idade, de ser mãe, ou então até para as pessoas que fazem, mas falam assim, eu não posso dar mais que isso, porque nem você começou a correr por uma questão estética. Hoje você está num grau de performance, de correr, de evoluir. Então, o que você deixaria de recado e dica pro pessoal? Eu procurei essa resposta durante a pandemia, para colocar para as pessoas assim uma obrigatoriedade de treino e praticar esporte e como que eu vou motivar essas pessoas. E aí eu consegui juntar tudo isso numa... Poxa, eu vou esquecer, mas vou deixar depois de novo, que eu sou bem ruim nessas lembranças momentâneas. Ela me falou o seguinte, a gente tem que se amar em primeiro lugar. Então, a partir do momento que você consegue olhar para você, que é só para você que você está fazendo o seu esporte, aí você consegue dar o gatilho. Um exemplo disso, as drogas. A pessoa que fuma ou bebe excessivamente, para largar, ela tem que querer. Não adianta você forçar a correr, a forçar a ir para a academia. Ela tem que querer acima de tudo e para querer você tem que estar
com vontade de você ganhar, ter um benefício, porque é só para você. Então, aquela mãe, aquela mulher, que ela tá infeliz, que ela tá deprimida, que ela não tá gostando do seu corpo, ela tem que querer, acima de tudo, mudar tudo isso. E para mudança, ela tem que ser lenta e progressiva. Não adianta botar ela para correr meia hora no primeiro dia. Ela não vai gostar, vai sentir dor e talvez volte para casa. Talvez, tudo talvez, pode ser que ela ame. Então, a gente costuma dar pequenos passos e totalmente acessíveis. Então, na pandemia, não consigo sair? Faz 30 abdominais dentro da sua casa. Todo dia, aí depois a gente dá outro passo. Vai até o portão e volta. Circula no quarteirão, bem cedinho quando não tá. Saiu da pandemia, vai até o parque e volta. Começa a ir caminhando para o trabalho, começa a subir escada. Então, pequenos passos todos os dias. E aí, você vai aumentando conforme você vai progredindo com eles. Porque tudo vai cansar no começo, vai ter dificuldade. Então, a dica você tem que ter a vontade de começar. Quando eu tô com muita preguiça ou muito cansada, eu deixo pronto no dia anterior. Então, eu falo, meu eu amoroso, sempre ele tem que preparar o meu eu preguiçoso no dia seguinte. Então, eu gosto de deixar as coisas preparadas um dia antes, porque no dia seguinte a gente não sabe a loucura que é do trabalho do dia a dia. Então, a outra dica. Primeira, ame-se. Segunda, faz uma preparação na véspera. Então, deixa a mala pronta, a roupa pronta, deixa tudo para aquele no dia seguinte, você só entrar e vestir. E a terceira, você tem que entrar numa rotina, um hábito, né, diário, porque senão você não consegue colocar aquilo como a meta que você quer que aconteça. Então, como escovar o dente. Você sabe que você só tem que levantar e ir lá e escovar o dente. Banho. Você sabe que 1 hora no seu dia você tem que ir lá e tomar o seu banho. Não dá... Tudo bem, dá pra pular um dia ou outro, eventualmente, que a gente sabe que a galera... Na hora que você falou isso, o Liminha foi, tem que tomar banho todo dia? O esporte é isso. Vai ter dia que você... Poxa, mas assim, você tem que colocar tão inserido na sua rotina que eu falo pros meus filhos, eles estão ali, tá chovendo, eles não me perguntam se tem que ir treinar. Olha que lindo. Eles não perguntam, eles põem a roupinha porque eles sabem que tem que ir no judozinho, eles só põem e vai. Então, tá cansado? Eles não perguntam, mãe, hoje não vou, que eu tô cansada. Não existe isso. Então, tá tão inserido na cultura deles que aí entra... Como que as mulheres hoje estão indo? A nossa cultura está mudando e as mulheres hoje estão saindo daquele só dona de casa. Então, elas estão percebendo que se elas trabalharem, se elas se cuidarem, elas vão ter uma vida mais feliz. Então, entra nisso, de você também querer se gostar mais e perceber o resultado disso que tá voltando para você de feedback também. Então, ela prepara tudo no dia antes e começa a colocar na rotina dela todos os dias. Que horas? Aí vem a hora que dá. Se não dá a hora que dá, acorda mais cedo. Porque aí você tem que introduzir no seu dia o seu treino. Então, hoje, por exemplo, caiu o pratinho do treino para eu estar aqui com vocês. É um baita evento estar aqui. Eu deixei de treinar para estar aqui, mas isso não pode acontecer rotineiramente. Mas eu vou tentar em algum momento do meu dia. Eu vou ver se à noite eu consigo, na hora do almoço eu consigo. Então, as mulheres que trabalham o dia inteiro ou têm filhos, poxa, acorda mais cedo. Porque que eu faço todo dia. Eu chego em casa, eles estão todos dormindo ainda. Então, eu falo pro meu marido, lógico, estou indo treinar, se eles acordarem antes, segura um pouquinho até eu voltar. Então, tem que ter uma negociação dentro de casa e deixar bem aberto. Eu preciso disso. Eu preciso treinar, senão eu vou ficar maluca. Preciso disso, senão eu vou ficar estressada. Amor, fica com as crianças. Por favor, hoje é meu dia de treino. E no fim de semana, minha competição, vou acordar 5 da manhã, eu vou lá competir 8 horas, eu estou em casa. Negocia. E deixa claro, no começo eles não gostam, os maridos, as mulheres, mas a gente tem que falar, eu preciso disso para estar feliz e entregar para você o meu amor e tá bem. E é sobre isso, você tem que negociar e falar, deixar claro. E a partir do momento que você começa a ir todo sábado para USP, eles já sabem que você vai todo sábado para lá. Então aí eles já meio que estão de, tá bom, a Ana vai treinar todo sábado de manhã. Acaba entrando na rotina tão grande ali que ninguém vai achar mais ruim nem o seu torno. E outra coisa importante também é rede de apoio, né? Então, as mulheres que conseguem deixar filhos ou ter uma rede de apoio ali, é válido, se você puder. Se não, você realmente tem que negociar com a amiga. Ó, você fica com os meus enquanto você treina, depois você fica com o meu. Sim. Tenho a personal, tem uma mãe solteira que cuida dos meus filhos. Ela fala, eu deixo o meu com a minha vizinha, faço o meu treino, depois eu fico com o dela. E aí, você vai uma ajudando a outra. É isso. Ou a família, ou você contrata alguém se você tem condições financeiras, aí entra babá, né, enfim, e você tem que pedir ajuda para você se cuidar. Então, acima de tudo, se cuide.
Eu acho que é a partir daí. Uma coisa importante, a alimentação, que a gente não falou sobre isso, é uma força de vontade muito grande, porque a gente derruba tudo, a ansiedade, felicidade no alimento. Então, tá feliz, a gente come. É aniversário, a gente come. Tá triste? Tá triste, a gente come. É tudo. A nossa cultura é muito, né, na alimentação. Eu falo, tá feliz, vai correr. Tá triste, vai correr. Sabe assim, começa a colocar também nas suas ansiedades e vontades o esporte. Porque não é na comida que tá todas as respostas. Porque eu como demais e às vezes eu fico triste porque eu me arrependi de ter comido demais. Você come porque tá triste e depois você fica triste porque você comeu. Você comeu. E outra coisa também importante falar é o sono. A gente também tem que lembrar de dormir bem. A gente fica muito irritado quando dorme pouco. Então, o nosso corpo precisa desse reparo também à noite. Precisa descansar. Você consegue dormir bem antes das provas? Porque esse é um problema meu. Cara, o quê? Teve maratona que eu corri que minha cabeça não parava, já tava... Pra você ver como eu sou extremamente ansioso, então... Tava pensando se eu ia quebrar, se eu não ia quebrar, onde eu ia tomar antes, gel. Você tá falando? Não, na noite anterior. Na noite anterior? Pra mim, dormir é Toma 2 dedinhos de vinho. Vinho é liberado. 2 dedinhos, não 2 garrafas. É liberado, 2 dedinhos. é tranquilo. E faz um ritual de sono pro seu cérebro entender. A gente faz isso com os bebês, né? Quando os meus nunca dormiam, eu falo, caramba. Aí eu comecei a estudar e ler. Você precisa ritualizar a sua entrada no sono. Então, é desligar todas as luzes, parar de ver celular, colocar uma musiquinha tranquila, tomar um chazinho. Vai pro camomila, vai para as coisas permitidas, entendeu? Não precisa de droga nenhuma. Eu sempre tento as coisas naturais. Permitidas, que ela falou chazinho. Chazinho de camomila, não sei o quê. Ritualiza, só que ritualiza antes das provas, para o seu cérebro entender que no dia da prova ele só vai entrar na mesma rotina, entendeu? Então, faz aquele ritual diário, só que você tem que fazer todos os dias, e no dia da prova manter o ritual. Mas, mas é normal, sim. É normal para a maioria dos atletas ter essa ansiedade antes da prova, né? Então, depende do quanto você deposita naquela prova. Então, eu tô tão cansada de tudo que eu faço o dia inteiro que eu só, é hora de dormir, desligo. Mas pior que eu tô cansado e não durmo, é isso que me... Então, começa a ritualizar antes do dia da prova para você entender o que funciona para você ou não. Se é um banho quente, se é um relaxamento, se é uma música. Uma coisa que, se você é muito ansioso, é a meditação. Eu fiz na pandemia aqueles 21 dias lá, não sei o quê. Tem uns mantrinhas que você fica falando pro seu cérebro desligar. Eu não sei falar agora, mas eu te ajudo depois. Rezar funciona muito para mim. Eu entro em orações, assim, repetidas. Quando eu não consigo dormir direto, eu fico lá, Pai Nosso, e oro. E aí você tem que tirar o foco, né? Então, o seu cérebro tem que pensar em outra coisa e não na ansiedade. Aí você vai por outros caminhos, mas tem que tudo testar antes. É como na corrida. Não adianta você, no dia da prova, usar o tênis novo. Testa antes o que funciona. Então, testa nos seus dias normais coisas que você consegue dormir com mais tranquilidade. E aí começa com tudo mesmo, banho, relaxamento, desligar a luz, aquelas musiquinhas de fundo, né? De água e não sei o quê, e vai testando. É isso. Pra gente continuar nessa questão não do empoderamento feminino, que eu não sou muito fã dessa palavra, mas da incentivação da mulher. Conta pra gente, doutora, como foi seu processo de performance? Seu processo de corrida, de sair de um processo inicial, passar pela performance até você chegar no seu grande dia, que a gente vai falar desse grande dia dela, que ela correu uma baita de uma maratona em 2022. Conta pra gente como foi. Buscar profissionais que têm experiência, né? Então, para mim, o início de tudo foi a nutricionista, que eu nunca tinha. Na época da natação, eu comia rapadura depois de treino e um prato de arroz e feijão gigante de alimentação. Então, uma virada de chave muito grande foi a Nutri, porque eu não sabia o que era suplemento. A minha época foi muito antiga de esportista, então não tinha. Hoje, os nadadores usam desde sempre. Criança já começa a suplementar, porque o gasto energético é muito grande. Então, você precisa, de alguma forma, repor a gasolina, a energia que você gastou no esporte. Então, para mim, fez muita diferença a parte nutricional e os suplementos. Nunca usei tanto pó e tanto comprimido como hoje. Eu falo assim, eu educo lá em casa que não são remédios, são suplementos e vitaminas, né? Porque as crianças me vêm tomando tanta coisa que eles falam assim, o meu pequeno dá na minha boca, ele já sabe que a mamãe usa lá vitamina C, zinco, nem sei falar todos, mas se um dia alguém quiser, eu passo o telefone da Nutri. Ela me passa porque precisa, senão a gente fica gripado a cada prova, a cada viagem. É muito gasto de energia. Então, para mim, foi importante a parte nutricional, a parte de fortalecimento. Eu tive
tive que aumentar também. Não gosto de fortalecer, não é o esporte. Mais uma do meu time que não gosta. De indoor, né? A gente que gosta desse mundo da corrida é muito libertador. Então, na época da natação, eu fazia muita borrachinha porque meu professor mandava. Eu não entendia que aquilo era bom para eu nadar melhor. Só que hoje, para correr, se eu não tenho uma base muscular, realmente não vai para frente. Então, quando eu tive as minhas tendinites, perguntei para 5 amigos, o que eu tenho que fazer para tratar? Todos eles, fortalece. Tá, mas tá bem forte. Eu tive de Aquiles, isquiotibiais, várias tendinites. Eles falaram, você tem que saber ativar os coadjuvantes daquele tendão. Então, por exemplo, eu sempre furo meu tênis no dedão, porque meu extensor do hálux, que é um tendão, o meu fica solto. Aí um deles falou, Leporassi, a Raquel também, abaixa mais seu flexor do hálux e tenta trabalhar isso. Para o leigo, a gente fala, faz esse exercício, porque não dá para explicar a anatomia e o motivo, mas você tem que aprender a ativar outros grupos musculares que você não sabe, por isso você sobrecarrega aquilo. Então, não é fortalecer aquele músculo machucado, é o entorno, né? O entorno e principalmente o de cima e o de baixo. Então, por exemplo, você está com dor no joelho, se seu glúteo, seu quadril está fraco, se seu tornozelo está fraco, tudo vai para o joelho. E a coluna. E tudo isso é um jogo de quebra-cabeça que você tem que usar essa palavra é chave. Os vetores da corrida. Então, não adianta você sentar numa cadeira, flexor ou extensor e ficar lá pegando 150 quilos, porque se fosse assim, todo halterofilista ia ser um bom maratonista. Exato. Porque eles são muito fortes. Você tem que saber usar que aquele grupo muscular, para a corrida, ele vai ser ativado naquela velocidade, naquela intensidade. Então, por isso que você tem que fazer os exercícios funcionais para a corrida. Não é só musculação. A musculação, na verdade, é um estigma. Você tem que fortalecer contra uma resistência. Então, a musculação para o corredor, teoricamente, se ela não for aplicada... Extremamente importante. Né? Ela é importante, mas ela tem que ser aplicada para o corredor. Então, você não pode ir lá na musculação não entender que aquele músculo é para ser ativado daquela forma na corrida. Tem que ser direcionado. Então, a gente fala que é muito mais importante você fazer os exercícios funcionais com resistência, que é elástico, borracha, até peso, mas para a corrida. E não só ficar carregando levantando peso, né? Isso. Então, é um estigma muito forte a gente falar assim, você tem que fazer musculação. Não, você tem que fortalecer os seus músculos com alguma coisa contra, né, resistido, né, fazer força, mas direcionado para a corrida. Tá vendo aí, né? Ficar fazendo supino com 150 quilos não vai correr melhor não. Não vai correr nada. Você vai ter que saber... saber... anemia. Você tem que saber aplicar o cara 6 horas vai ficar... Não adianta, você tá ouvindo aí, né? Tá ouvindo, né? Como nadadora, teoricamente, eu tenho o tronco forte. Sabe onde eu tive dor na minha maratona? Aqui no peitoral. Eu parei de trabalhar na natação, de fazer força aqui, né? Eu tive uma dor aqui que eu nunca tive nos meus treinos longos. Eu falei, caramba, olha como eu usei meu peitoral na minha maratona. Tive dor muscular nos braços. E eu fiquei questionando. Eu falei, preciso trabalhar isso mais para a próxima. Porque é engraçado, né? Como você não aplica determinados exercícios para a corrida. Então, eu vou ter que pegar um pezinho e ficar fazendo o gesto da corrida para ganhar mais força e não ter dor. É muito, muito, muito legal quando você vai lendo as coisas e estudando. Entendendo que não é só fortalecer na musculação, você tem que aplicar aquilo na corrida. Aí hoje tem, graças a Deus, os profissionais, né, de educação física cada vez mais estudando, melhorando também as práticas. Então, a gente vê aí os posts da galera e fala assim, caramba, eu tô fazendo esse exercício aí também, legal, todo mundo meio que vai indo no mesmo sentido, né? Ótimo. Conte-nos da sua primeira maratona. Bora. Vamos lá contar lindo, né? essa história pra galera. Eu faço um paralelo de você gostar muito de música e você ir para um show do cara que você gosta, da banda que você gosta, e a pessoa ficar tocando aquela música para você Para mim, foi 3 horas e meia ouvindo a minha música preferida na banda preferida. É uma sensação de êxtase, é uma brincadeira de 4 horas ali, entendeu? De pessoas que fazem 5, que não importa. Mas é uma felicidade o tempo integral ali, enquanto você está fazendo. Foi pura emoção. E o legal é que lá, exclusivamente em Nova York, tem muito público, né? E as pessoas, é legal que você escreve seu nome, todo mundo me falou essa dica, e as pessoas leem seu nome e gritam. Então, ainda você cai em umas que tá todo mundo ali pra você. No meu, estavam gritando milênio. Milênio. Tava girando na frente, milênio! Eu falei... É isso. Então, eu achava, assim, a gente tem que entrar nessas, né? Que tá todo mundo ali gritando, vai, Ana, força, Ana! Estão lá torcendo pra você, né? Pra você, era todo mundo pra mim. Eu achava ali uma energia. Essa eu já tava até chorando no final, que é incrível, é muita emoção. Você lembra mais ou menos aonde que era aí?
Qual que Aí era? era chegada. Chegada já? Eu pedi pra minha amiga, a Márcia, ela foi lá só pra estar... Mas o pessoal fica no 35, né? E aí rola Coca-Cola, doce. Então, eu fiz um saquinho pra mim mesma. No meu saquinho, eu botei a bandeira do Brasil, um chocolate. Nem lembro mais o que eu coloquei. Eu coloquei coisas gostosas pra mim, aí ela me deu, assim, você passa correndo, né? Peguei o saquinho, aí eu peguei a bandeira do Brasil, pus no bolso, no outro chocolate. Aí eu não quis dar Coca-Cola, porque uma criança me deu uma Coca-Cola, eu abri lá. Tomei no 32, qualquer coisa, porque eu queria sentir tudo que falam, né? E a Coca-Cola é engraçada, né? Porque é uma coisa gelada, que eu não tomo refrigerante, e aí dá um... Aí você Te enche de gás, mas ao mesmo tempo é muito açúcar. É uma coisa... E era legal lá na prova que eles ficam te dando coisas durante o percurso. E aí tinha uns palitinhos com uma geleca em cima. Eu falei, que será que é isso, né? Quer ver que fez aí igual o cara lá na frente falou assim, não é de comer. Eu falei, o que é isso? É vaselina. Então... Teve um amigo nosso que fez a mesma coisa, passou, pegou... é gu, é gelzinho. É gel. Aí, pô, mas tem gosto de menta isso aqui. Eles ficam dando coisas pra te ajudar na pró-bala. Então, tem criança que fica... Eu adorei chupar mexerica, laranja, pessoas cortam. E eles querem ajudar mesmo, né? Então, eu adorava. As frutas são muito bem-vindas. A primeira que eu comi foi na Meia do Rio. Eles dão frutas lá, né? No Rio de Janeiro. E aí, é gostoso a sensação de uma coisa diferente. Porque o gel, às vezes, você tá tão acostumado no treino, mas empapuça um pouco. E aí, eles ficam dando coisas diferentes. Só que tem que tomar um cuidado também, que eu não... Né? Pra outras pessoas. Olha a pessoa que tá te dando, que vai que dão alguma coisa ruim ou estragada. Então, assim, eu pegava de criança algumas coisas, chocolate e essa vaselina aí, eu só perguntei o que era. Eles falaram assim, não, é porque tem gente que assa na prova, mas eu já sei os meus pontos de assadura, então eu besuntei bastante antes de correr os meus pontos principais ali embaixo do braço, na virilha. As meninas... Lembra sempre de colocar as calcinhas sem costura porque né? senão assa. As meninas também. falam bastante disso. O top, principalmente, o meu assa muito, então bastante vaselina e vai ser feliz. E aí eu cheguei com a bandeira porque é uma imagem que eu vi já de alguns atletas e eu falo, você tá lá fora. Poxa, vamos carregar o nosso país, né? Exato. E aí eu quis representar ali também. E o que foi mais difícil para você? Porque a gente que já participou de uma maratona, para quem tá assistindo, a gente nunca teve esse sonho realizado ainda, mas podem ter. O que foi mais difícil? A prova ou todo o processo? O treino, mas não tenho dúvida. A prova é só comer o bolo. É igual você preparar uma festa, assim, um casamento, um evento. O dia é só felicidade. Você fica alucinado no dia de um evento que você preparou por tanto tempo. O treinamento, para mim, eu quase assim, eu falei, não vou conseguir, porque o professor fez um pico. Agora eu tô na MPR, ele fez 30, 32 e 30, um pico, assim, sem descanso. No sábado, né? O sábado 30, eu não conseguia andar, eu saí do carro. As meninas faziam uma massagem para eu conseguir ir embora depois do treino longo. Foi muito pesado, eu fiquei muito cansada. Eu chegava em casa, eu falava... Porque nos treinos normais, eu chego em casa e vou ficar com as crianças e passo o dia brincando. Nesses, eu falo assim, amor, preciso de um banho, fica um pouco com as crianças. Se eu não dormir, eu não consigo respirar. Assim... né, interagir. Tava extremamente esgotada, eu dormi né? por 2 horas o primeiro longo e babou no travesseiro, assim, de desmaiar, porque realmente é muito, né? São 3 horas treinando e só com um gelzinho ali eu senti uma fome. Então, foi para mim muito pesado os treinos. Espero que os próximos melhorem, mas eu falo, eu não consigo nem imaginar como tem gente que faz... Eu atendi o Zé essa semana, ele tá na 91ª maratona dele, ele quer fazer a 100, a 100ª. Eu falo, ele tem um botão diferente de qualquer outra pessoa e uma facilidade, uma disponibilidade, existe tudo isso, que eu não consigo ter. Então, o ciclo foi muito intenso, a prova realmente é... fácil. Mas você sentiu que você chegou bem na prova? Cheguei, eu tava Porque preparado. você falou que esse período final de treinamento seu, que são os volumes mais altos que o maratonista treina, que são 30, 32, alguns treinam 34. Sim. Você chegou fisicamente se sentindo bem para a prova ou ainda você estava se sentindo cansada? Porque eu já tive 8 ciclos de maratona. Olha. E alguns meus, eu cheguei, assim, eu acho que eu não fui tão bem na prova porque eu cheguei, acho que extremamente...
esgotado pra fazer a prova, assim. Mas o seu pico foi quanto tempo antes? Um mês antes? Um mês, mas eu não sei se era psicológico, eu não sei, mas eu não estava bem, assim. Então, talvez você tenha que adequar, porque é muito individual. E o professor, ele faz meio que uma receita de bolo para todo mundo. Então, você tem que avisar para ele que aquele ciclo, talvez tinha que o pico ter sido um pouco antes, para você ter mais tempo de descanso. E quando é prova internacional, é uma dica também importante. Não pode bater perna. Foi a minha primeira vez em Nova York. Imagina segurar a pessoa na primeira vez em Nova York sem andar. Você conseguiu ficar parada lá? Não, né? mas eu lembro que eu vi você batendo bastante perna. Eu bati perna, mas eu sentava. Então, eu ia de metrô. Minha amiga era... Nossa, ela manja muito. Chegava no lugar, comia ou passeava bem pouco e sentava. Ficava mais observando. Eu cheguei 2 dias antes. Mas aí, depois, eu fiquei mais, né? Depois da prova. Então, o preparo físico da pessoa, ela tem que condicionar as experiências. Para mim, essa funcionou. Então, meu pico foi um mês antes. Depois, só foi caindo. Na semana anterior, acho que eu corri 8 ou 10, alguma coisa bem, assim, para manter. O meu questionamento foi, será que eu consegui para 42? Porque eu só fui até 32. Então, eu me questionei muito se eu conseguiria mais 10. Porque o meu de 32, quem estava comigo... Você terminou extremamente... O Luiz do Adriano Baz, ele falava assim, vamos, Ana, eu não consegui terminar os últimos 2. Eu andava, corria um pouquinho, andava e corria um pouquinho. Assim, deprimente. Você fala, como quem não consegue fazer 32 vai fazer 42? Eu me questionei muito, mas na hora sai. E é incrível, disso, né? Deu 3,30, deu... 3,31. Quanto de pace? 4 e... 4,50? Acho que umas 5 de média. Mas baita assim, tempo. Eu achei também muito bom. Mas por conta que nos meus longos, eu fazia já o pace que talvez eu queria na prova. Então, todos os meus longos ficou nisso. 4, você já treinou, então, 4,50, 4,55? O que é errado, né? O que falam que você tem que, na prova, baixar uns 10, né? Então, você treina um pouco acima e na prova você vai mais forte. Uns 10 abaixo. A gente tem que considerar que você pegou uma prova nível técnico difícil, que tem muita subida. Umidade, e você pegou uma prova muito quente, que também foi bem atípico para Nova York, né? Foi isso que o professor falou. Realmente foi um pouco acima da meta. Tanto é que eu quero abaixar uns 10 minutos, se Deus quiser, que eu vou fazer Berlim esse ano. E é plano e a temperatura mais fria. Eu quero melhorar um pouquinho. Queria fazer um adendo aqui, pegar a dica da doutora. Que você falou que a gente vai num lugar, não deve bater perna. O cara vai me zoar, viu? Certo? Não vai bater perna. Um dia anterior da prova, a gente foi buscar o kit. Esse cara, eu não sei o que aconteceu com o celular dele, não conseguia chamar Uber, não conseguia chamar absolutamente nada. Mano, a gente andou o quê naquele dia lá, cara? Nossa. Mais ou menos o quê de quilômetro? Mais de 10 km. A gente andou 10 quilômetros um dia anterior da prova, mano. Mano, eu tava puto com esse cara, velho, porque ele não conseguia nada, meu celular saiu do... A culpa era do celular, não era minha, cara. Beleza, mas e agora, mano? Volta pro hotel e descansa. Eu tenho esse problema. A grande parte... Chicago. Eu fiz a prova de 5 no sábado. Eu olhei meu relógio... Eu cheguei no hotel sábado por volta de umas 10h30 da noite. Quando eu olhei no meu relógio, eu tava com 29 quilômetros rodados. Não, tá por isso. Então não é problema do treino. 29 quilômetros. Não, mas eu fui bem na prova. Então... Mas assim, 29... Toda prova eu não consigo parar quieto. Que nem o pessoal fala, deita, fica com a perna pra cima. Eu fiquei a tarde inteira depois. E outra coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas saberem. Hidratação, assim, na véspera, eu peguei a garrafinha, enchi metade de Gatorade, isotônico, né? E coloquei bastante água e fiquei aquele tomando... Predilate, né? Que o pessoal utiliza. Depende de onde você tiver, é um isotônico. Porque tem os eletrólitos, sódio, potássio, tem glicose também. Você tem que dar um fuel aquilo. As suas células têm que estar encharcadas para poder, no dia seguinte, você conseguir perder todo aquele sódio e ainda repor durante a prova. Então, é muito importante perna para cima, hidratação e realmente se poupar. Porque você está ali. É o seu sonho ali. Você está naquele momento, se for para fazer turismo, investido para chegar ali, né? Faz depois, e todo o seu treino. Então, é válido você fazer uma prova em 8 horas? Depende da superação, depende da pessoa. Eu tive uma mesa redonda que eu desfiz um conceito, que eu falei, caramba, eu tava à noite, tinha gente chegando. Eu falava, se prepara melhor para a prova. Eu fiquei pensando, por que tudo isso? É a superação da pessoa. Aí, nessa mesa, a pessoa que estava comigo, ela falou assim, eu tive um câncer, fiz quimioterapia, terminei minha prova em 6 horas. Eu fiz assim, puta superação. Entendeu? Então, assim, não importa o tempo que você fizer, vale você estar bem preparado, mas dentro de cada um tem a sua vitória. A minha vitória foi terminar a prova, porque eu não sabia o que ia acontecer, e eu falei, eu não vou fazer força nessa, porque tudo vai ser RP depois desse tempo. Exato. Então, eu falei, eu quero completar. Meu objetivo foi manter o pace que eu fiz no treino. Então, esse era o meu objetivo. A próxima agora, eu quero abaixar.
Então, Porque você já tem uma meta designada do que você fez. Exatamente. Então, cada um tem o seu objetivo. Mesmo que termine por mais tempo, vale a pena você. Se você quer performar e não quer ter essas sensações, você tem que começar a investir no que você percebeu de errado que você fez. Se foi andar muito, se foi comer errado, se não foi ter os feito... ajustes finos que a gente chama, né? Exatamente. Agora, você quer indo só para se divertir como a maioria vai, anda o que você quiser, faz o que você quiser e depois termina do jeito que dá, porque tem um monte de gente que anda na prova. E tudo bem, né? A pessoa está sendo feliz e chega na família, não é legal? Sou maratonista. Com a mesma medalha que você ganha. Tá tudo zerado. Tinha atores famosos, pessoas performáticas e pessoas ali que realmente terminaram andando. No final, todo mundo igual. Então, na família, ninguém pergunta meu tempo. Eles falam, caramba, você fez uma maratona. Só que aí, o mais legal, eu fiz a São Silvestre no fim do ano, né? Não acredito, a São Silvestre, melhor que a maratona. São Silvestre no Brasil é engraçado. Todo mundo fala que é muito mais prestigiada até do que qualquer outra prova. Pessoal fantasiado. Isso. E no final das contas, eu falo, pro seu núcleo, você se sentir tão bem que a corrida traz isso. Cada vez que você chega com uma medalha ou você fala que fez uma prova, o seu torno te joga tão lá para cima que você quer retroalimentar aquela felicidade. Então, você tem a sua bolha que você é visto, você já é feliz ali. Mas quando você expande isso para o seu núcleo familiar ou para os amigos e você fala que você é maratonista, você tá bem, tá magrinho, tá sequinho. E aí as pessoas te elogiando, você fala, gostei desse elogio. Tá dando resultado. Você vai retroalimentando essa felicidade. E é isso para as mulheres, é isso para as pessoas. Quando você tem esse feedback e você se sente bem, é sobre isso. Você atingiu o que é a sua estadia aqui no planeta. Você está feliz. Você está de acordo com o que Deus botou ali. Você entender que a vida não é a corrida, não é o esporte. É você estar feliz dentro do que você está fazendo. Então, é terminar uma prova, você fez força, mas você foi feliz? Você gostou de ter feito aquela força? Vai fazer mais força. Só completou a prova, caminhou? Tá feliz? Tá isso? Tá se sentindo bem? Viu que o seu coração desentupiu umas artérias, parou de ter diabetes, parou de ter depressão, tá dormindo melhor, tá num bom relacionamento? É isso, é sobre estar feliz. E a ideia que a gente quer passar para as pessoas é pratique esporte, vai até lá para você ser feliz. E aí vem a sua pergunta, como que eu faço isso? Você tem que querer e se amar para fazer isso todos os dias, para ter essa retroalimentação positiva. Não fazer como forma de cobrança, né? Tem que ser uma coisa prazerosa pra gente. Exatamente. Não pode ter essa cobrança individual, a competitividade. No final, é para você estar feliz com aquilo. Não pode ser uma coisa que te traz assim, poxa, vou ter que correr. Ai, vou ter que competir. Tem gente que vai correr no intuito de voltar já, né? Então já... Não pode. Você tem que enxergar um passo para trás. É igual quando você está com um problema. Você fica tão mergulhada naquele problema que você fala assim, peraí, deixa eu olhar. Você tem que sair da situação, né? Sai da situação. Aquilo ali, às vezes, é tão pequeno perto do todo, que essa semana você falou comigo, tive um problema na Santa Casa lá, que eu fiquei muito mal, eu fiquei triste. O meu marido falou assim, Ana, mas a gente te ama, tá todo mundo aqui pra você, vem aqui. Aí ele, sabe assim, eu olhei pra trás e falei assim, não, mas a minha família tá aqui, o meu trabalho tá aqui, eu tô saudável, tô feliz. Né? Vou sair daquela, sabe, parece que é um temporal que você está passando. Você não pode ficar muito tempo. E uma coisa assim, você não pode deixar que a notícia seja pior que o próprio problema. Senão a sua cabeça, né? Então, você tem que primeiro sair, olhar do fundo e falar assim, caramba, tô saudável, tô bem, não vou morrer, não tem nada sério aqui acontecendo. Tenho pessoas que me amam, tô vivendo ali no meu núcleo, aquele problema ali vai passar. Aquilo lá é passageiro, vamos tentar resolver. Pede ajuda, sabe? Vamos, não sei correr, vamos lá caminhar, ajuda uma pessoa, vai treinar. Na parte do ciclo, é tão legal quando alguém acompanha. Eu pedi, eu falei, vamos comigo. É ótimo ter apoio de alguém, pedi, né? Eu falei, eu não sei nem como é um ciclo, vamos comigo. Pedia para amigo, vamos lá. Tem a Pace Girl, que é legal, eu não sabia nem que é um trabalho. Você pode pagar para uma pessoa que é um atleta de elite que tem experiência, que ele correr com você. Então, legal. Poxa, ela correu comigo um tempão e eu falei, nada mais justo que pagar e remunerar, porque ela estava comigo. E depois foi juntando amigos, foram juntando pessoas. E tem as pessoas mais experientes que já correm juntas, né? Vão fazer um ciclo juntos, né? E é sobre isso, você fazer uma rede de apoio que você se sinta bem e feliz no final das contas. Essa viagem foi tão especial para ela, que além de conhecer um país que ela não conhecia, de correr a primeira vez a maratona, Liminha, bota a foto aí de quem ela trocou uma ideia lá em Nova York.
Ah, esse daí foi Olha lá, quando... ó quem tava lá, Dan. Tá bom pra você ou tá ruim? Caraca. Ele Você sabe tava- quem é esse cara aí? Ah, eu sei, mano. Ele tava numa reunião no café da manhã. A gente tenta correr igual ele, né? Tenta. E aí eu perguntei. Ele tava assim, ó, sentado, e eu fui lá na maior cara de pau. Falei assim: eu posso falar com você um pouquinho? E o mais legal é que eu tinha uma carta na manga, era aniversário dele. Então eu falei em voz alta: ó, Happy Birthday, já cheguei, Happy Birthday. E os caras da mesa não sabiam que era aniversário dele. Ah, e e aí na hora ele você levantou, e aí eu falei pra ele: olha, parabéns pelo que você representa pela corrida. O nosso país gosta muito de você. Ele é sequinho, né? Pus a mão assim nele, dei um abraço, falei parabéns, congratulations, mandei um inglêsão lá pra ele. Ele só sorria, ele parece um Buda, né? Ele sorri. Calmão, sorri, né? Como calmão. sempre. Aí deu um abraço que ele não esperava, eu falo, isso daí acho que ninguém, todo mundo chega nele assim meio, né, com medo. Mandei um abração e falei, podemos tirar uma foto? Aí ele falou, lógico que podemos tirar uma foto. E aí ele voltou pra reunião que ele tava. Foi lindo, coisa linda. Não, esse momento é marcante, porque, assim, pra quem corre, galera, o Kipchoge é o, sei lá... É um ídolo, É o né? Olimpo, é o Olimpo da corrida. É uma referência. E você chegar perto de um cara desse, acho que oportunidade uma em 1 milhão, Sim, assim, baita né? coincidência, ele tá no mesmo dia, mesmo horário, tomando café ali na nossa frente. Ele tava, na verdade, numa reunião, num lugar público. Ele podia ter ido mais... Reservado, né? Reservado, mas como tava ali, eu falei, não vou atrapalhar em nada. Se eles quisessem uma coisa privada, eles dariam em outro lugar. Mas você for parar pra pensar pela situação, Maratona de Nova York, a cidade devia estar cheia pro evento. Ele tava até que tranquilo, ele tinha muitas pessoas aguardando ali pra falar com ele. Então, eu acho que ele só foi pra fazer a abertura, alguma coisa especial pra maratona, né? Porque ele não foi pra correr. Então, ele tava ali numa reunião e alguma coisa. Eu acho que ele foi fazer como o artista faz, só uma Presença especial. presença especial. E aí, ele tava nessa reunião. Eu fui com a Michelob pra maratona. Eu ganhei do marido, mas depois a Michelob... Ganhou 2 vezes. 2 vezes. E aí, eles trocaram o hotel pra esse, que provavelmente era um hotel de patrocinados ou pessoas que estavam ali dentro de uma empresa. E ele estava ali com essa reunião aí, alguma presença que ele tinha que fazer. E à noite, teve um jantar com a Catherine, que foi a Caramba! primeira mulher que fez uma prova oficial, que foi Boston. E ela correu escondida, com um moletom, e a gente jantou com ela para usar de referência também, que eles levaram 100 pessoas para primeira vez para essa maratona. Então, era ali a Catherine. Ela hoje, ela movimenta o mundo para estimular as mulheres a correr. E nessa prova, ela foi escondida com com só sobrenome, né? Ela pôs Cat Switzer e ela correu escondida como se... Ela correu com o irmão dela, não foi essa prova? Com o namorado e o irmão. E aí o dono da prova, quando percebeu que ela era mulher, tentou tirar. Então, até ela. aquela foto icônica, né? Do cara tentando. E eles falaram, sai daqui que ela vai terminar. Então, oficialmente, foi a primeira. Depois, descobriram que teve, no ano anterior, uma mulher que correu, só que ela foi de pipoca. Ela saiu no meio da prova, fez toda a prova escondida. Então, não tem registro, não tem título. Mas tem fotos e aí tem o nome lá no livro do... agora vai ser difícil. De Boston, no livro que o Sérgio Xavier escreveu. E aí ele conta a história que tem uma mulher que correu antes da Catherine. Mas, de qualquer forma, ela fala sobre esse empoderamento, essa questão da mulher ser forte, de querer fazer as provas que a gente consegue. A gente tem a mesma capacidade que o homem. Só que é lógico que a gente nunca vai performar como um homem, porque a massa muscular, a capacidade, o próprio hormônio é diferente. E aí a gente tem as nossas outras as nuances da mulher, Sim. né? De também, eu acho que a gente embeleza tudo que a gente faz, né? A gente tem a feminilidade, a gente passa o batom, a gente tem as coisas de menina, né? Sim. O cabelo que é diferente. Então, eu falo, é como ir para um evento. A gente monta tudo uma estrutura para poder estar feliz ali naquele dia. Eu assisti o último podcast que você participou, achei muito legal uma coisa que você falou. Que pra mulher, se maquiar, passar um batom, passar o glitter, é como se fosse uma armadura de guerra pra vocês. Vocês estão se preparando pra ir pra guerra. Começa a passar. Não, mas a gente, eu falo, eu tenho alguns rituais pra corrida, assim. Tipo, sabe, tal, passar perfume, tem gente que não passa, desodorante. Agora, pra mulher, essa questão, eu achei bem interessante essa questão de se maquiar. Porque a gente fala, tem muita mulher que acorda e vai. Agora, essa questão da maquiagem é importante. A pessoa tá bem, tá produzida e tá pronta pra guerra. Ela falou, achei bem legal isso. Eu vi o Nadal falando, por que ele faz aquilo? Antes de bater, é um ritual de concentração que ele criou pra ele mesmo. Não é pra melhorar. Não é para ele ser bom que ele faz aquilo. Então, quando a gente passa ali um gel, vai fazendo a trança e vai se maquiando, a gente começa a pensar e entrar no personagem.
né? É interessante porque todo mundo precisa desse ritual. Tem gente que não precisa, mas com certeza ela tem outras formas ali de começar a entrar no clima. Tem gente que acorda 2 horas antes. Eu acordo meia hora antes e já vou fazendo as coisas porque tá tudo ali montadinho a minha sequência. E isso é o jeito que você entra no clima do processo. E quanto mais tempo você fica naquilo, você vai curtindo. Tem gente que precisa de mais ou menos tempo de determinadas coisas para poder liberar uns gatilhos, né? Que você consegue fazer a concentração e tudo aquilo acontecer. E cada um tem um jeito, né? É igual na pandemia, né? A maioria do pessoal, o país inteiro usando máscara. E uma vez eu perguntei pra uma menina, né? Você vai passar batom, sendo que você vai ter que pôr máscara? Eu falei, nem por isso eu tenho que deixar de me cuidar. Olha que lindo. Então, isso é interessante. É o bem-estar, né? Você querer se sentir bem acima de tudo. Então, não tem, às vezes, o jeito certo de ensinar as pessoas a se sentirem bem. Porque tem uma menina que se sente bem não se maquiando. Às vezes, ela precisa se sentir forte. Outras precisam se masculinizar para se sentir forte, que é o que acontece muito com o futebol e outros esportes. Às vezes eu chegava nas meninas e falava, por que você usa essa bermuda tão larga? Por que você não passa batom? Não, doutora, os meninos são assim, eu vou ser forte também assim. Então, é um mecanismo de defesa, às vezes, que algumas mulheres têm, ou até utilizam, né? para poder se sentir mais forte, para poder chegar lá e dar essa garra que ela quer. E no final das contas, existe uma questão na corrida que é você se sentir vivo, né? Você, às vezes, ter uma dor e ter aquela coisa ali do guerreiro mesmo que você é dentro de você, e você também no final, ufa, tô vivo, tô bem. E é sobre o ser humano, é você se mostrar ali que você é capaz e depois se superar cada vez mais. E a corrida, eu acho que é muito sobre isso. Você, a cada prova, a cada treino, que tem gente que também não gosta de competir, você ter essa sensação de, ufa, tô vivo. Tô aqui, né? Quando você perde alguém ou quando você vê uma doença, às vezes o esporte faz você sentir vivo, né? Respirar. Nossa, eu tive Covid. A sensação de iminência de você não conseguir puxar o ar é uma das sensações piores que eu acho que um ser humano pode ter, né? De não conseguir puxar o ar. E aí você corre. É vida, né? Com certeza, com certeza. Eu vou trazer uma novidade para esse EP. Eu ando consumindo muito conteúdos de podcast e eu achei legal a ideia que os caras tiveram. Vou fazer pra gente... Estamos com 1h20, o tempo fluiu muito rápido, temos muitos assuntos ainda. A gente nem falou das lesões, vamos ter que fazer um episódio só assim. Mais um. Gravaremos um especial no consultório dela. Legal. Eu tô devendo isso e a gente vai fazer isso lá no consultório dela para aprofundar mais sobre as lesões, mas vamos fazer um ping-pong que eu achei legal a ideia que os caras fizeram. Perguntas e respostas rápidas, doutora. Vamos. 5, 10, 21 ou 42? 21. Performance ou for fun? Total performance, eu sou muito competitiva. Corrida no Brasil ou no exterior? Exterior foi legal pra caramba. Vai, parceiro, ajuda. Mas demanda tempo, dinheiro, uma logística muito grande e é muito individual. Essa eu vou só elaborar mais um pouco. Porque não adianta você ir pra fora e ficar 1, 2 dias. Tem que pelo menos, já que estamos lá, fazer uns 5 dias, né, 7 dias. Pra conhecer o local, né? Então, a logística tem que ser muito grande. Você tem que estar uma rede de apoio muito boa ou tá solteirão e aí eu faria uma por mês. Cachorro quente no pão de banho ou no pão francês? Putz, que difícil. Pão, cachorro. Eu não como. Você falar qual eu tô muito quente? fit. Eu adoro. Festa infantil rola uns cachorro quente pequenininho. Eu pego a salsicha só, porque o pão eu tava numa fase de carboidrato fóbico, que a minha Nutri fala. Agora ela liberou um pãozinho que ela fala, Ana, você precisa de carbo pra ter energia pra correr. Então, aí, como ela liberou, pãozinho, já que vamos comer, vamos não dar gordurinha, né? Não, pãozinho. Melhor lugar pra treinar em São Paulo? Poxa, agora eu tô gostando mais do Bruno Covas. Achei que você ia falar Osasco. Coitado. Nunca treinei aqui. Sorte sua. Mas o Bruno Covas tá, pra mim, assim, flat, plano, tranquilo. Aí o Ibira tá lotado. Só não vai 5 horas da manhã, tá? Porque tá tendo muito no assalto. Bruno, não, eu vou sempre com assessoria. E a USP também, muito buraco no asfalto. Vixe. Nossa, a USP tá... Acho que a gente estão pegando a ideia aqui. A USP tá aqui. esburacada, mas assim, no final das contas, pelo meio termo, a USP, vamos fazer uma ordem. Bruno Covas com galera, assim, com assessoria e pessoas, depois USP, depois Ibira. Mas o Ibira tá do lado de casa, né? Corrida acompanhada com a galera ou sozinha? Depende do mood. Como eu tô. Assim, às vezes, essa que eu tava triste, eu preferi ir sozinha e curtir, pus minha musiquinha. É a mesma coisa correr com música ou sem música. Depende. Então, por mais que eu estude, e eu acho que também é uma lição pra gente deixar aqui, é equilíbrio.
Tem dias que você quer estar com a galera, curtindo uma vibração, e você precisa ali, talvez, de uma conversa, porque você talvez não quer nem correr forte. Só que tem dia que você precisa dar velocidade, às vezes não tem a pessoa com o seu pace, às vezes você tá meio bad, e existe momentos que você quer sozinho. Então, depende. Assim como a música. Eu aprendi que, às vezes, eu preciso da música para me dar uma animação, uma música mais pegada, às vezes eu preciso de um podcast para correr mais solto. E às vezes eu não quero música, às vezes eu quero sentir minha respiração, sentir o corpo. E eu ouço as pessoas que correm sem música também, meu professor fala que você precisa escutar seu corpo e entender também passada, a velocidade que você tem que tirar o pé do solo. E tudo isso é sobre gastar menos energia. Então a corrida também é uma palavra mágica. Gaste menos energia que você consegue ter resultado, além do fortalecimento, que eu também acho muito importante. Mas tudo é sobre você gastar menos energia. Então, aterrissar o pé perto do corpo, levantar menos as estruturas para você ter uma cadência rápida. Então, você tendo mais leveza, que a gente fala de peso também, você consegue economizar energia. Né? E repõe também isso com a parte de suplementação que tem gente que não faz. Hidratação e essas coisas todas. Então, essa grande questão de você se sentir bem é sobre como você está naquele dia. E, é lógico, tem a rotina. Tem gente que só faz aquilo. Correr sem música, correr com música. Comer, não comer, ir no banheiro, ou não ir no banheiro, dormir, não dormir. Tem as pessoas que, se sair daquilo, dá pane. Eu sou uma pessoa que depende muito do dia, mas eu já tenho mais ou menos saber, treino de velocidade sem música, aquele tênis específico, longão, aquele tipo, aquelas pessoas. Então, você vai criando também experiências, mas é igual comida, às vezes você enjoa e quer trocar também. É isso aí, mais um. 1h23. Foi quase um episódio filosófico, né? Eu senti que a gente bastante conversa boa. Foi meio que até profundo. Foi, bastante conversa legal. Não tão didático e objetivo, mas eu acho que é legal para as pessoas também ouvirem Com no certeza. momento, assim, liga o som e vai limpar a casa, liga o som e vai dar um treininho, que é um episódio filosófico. A ideia do canal é essa, doutora. A gente sempre passar conteúdos interessantes, trazer pessoas inspiradoras como você. Eu acho que tem muita gente que tem que conhecer o esporte, tem que conhecer pessoas como você, como pessoas que já passaram aqui pelo canal, que tem histórias bacanas e construtivas para trazer para a vida das pessoas. Então, de antemão, eu te agradeço. Obrigado por vir da sua casa. A gente sabe que não é fácil hoje em dia. Tem trânsito, tem trabalho, tem filhos, tem treino. Então, camiseta. obrigado. Como forma de agradecimento, a gente sempre dá uma camiseta Essa é só aqui. pra quem vem aqui, hein? Opa. Quem não tem a camiseta é porque não veio Uma aqui. camiseta do canal como forma de agradecimento, tá? Sábado eu vou usar. Então, bons treinos. Espero que suas metas esse ano sejam ótimas, todas concluídas, com bastante saúde. Nos vemos em Berlim, brincadeira. Nos vemos na TV só. Mas boa sorte na prova, boa sorte nos treinos. Continue sendo essa boa profissional, pessoa super gente fina. Obrigada. E uma super atleta aí também, que a gente sabe que você tem bons resultados. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado mesmo. É isso aí, rapaziada. Mais um EP entregue pra vocês. Dan de volta, agora ele não sai de férias. Tamo de volta, né, pessoal. Acabou, né? Acabou. Tá bom, quero só ver. Primeiro do ano, esse episódio? Segundo ano. Então, segundo. tá ótimo. Quero só ver se esse menino aqui não vai me abandonar de novo. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês conhecerem. História super inspiradora da doutora, tem bastante informação legal sobre lesão, corrida, empoderamento da mulher, muita coisa legal. Divulguem para os amigos, para quem vocês conhecem, para quem está passando por um momento difícil. Deixem seu like no vídeo, sigam as nossas redes sociais, vão lá na página da doutora Ana. Sigam ela posta bastante conteúdo legal também para vocês acompanharem no dia a dia. @doutora Ana P. Simões, sigam lá o @ dela. Sigam o meu @, sigam o @ do Dan, que também vai estar na descrição do vídeo. Primeiro vocês seguem o delas. O dela que vai que tem conteúdo legal. Conteúdo legal. E se você gostar do que não presta, aí Você vem pro nome. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado. Espero que vocês gostem de mais um vídeo. Fiquem ligados no canal que tem muita gente legal pra vir. Valeu. Tchau, tchau.